Muito bem, meus amigos, que Deus abençoe a todos na fé, haja luz para a sua vida, para os seus caminhos, escolhas e decisões, em nome de Jesus. Estamos aqui para compartilhar uma palavra de fé ao seu coração, na certeza que a palavra que Deus envia, ela não volta vazia, ela cumpre o propósito pelo qual o Senhor a tem enviado. E o título da nossa mensagem é Desenvolvendo a Medida da Fé. Como desenvolver a nossa fé? Como promover o nosso crescimento espiritual, nosso crescimento na fé? É o título, como também o tema que iremos tratar nessa oportunidade. E como introdução da nossa mensagem, eu convido você que tem uma Bíblia a abrir ali no livro de Romanos, capítulo 12, no versículo 3, aonde a palavra de Deus, ela vai dizer assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Irmãos, olha só que palavra forte. A Bíblia Sagrada, ela deixa claro para cada um de nós que Deus, ele nos tem dado uma medida de fé. Ele deu uma medida de fé para todas as pessoas, para que todos tenham condições, tenham uma oportunidade de se voltarem para Ele, de serem salvas, de serem abençoadas, para que todos tenham uma oportunidade de se voltar para Ele, encontrar a bênção dEle para as suas vidas. Deus, ele é justo. Deus, ele vai dar condições para todos serem salvos. Obviamente que cada pessoa vai fazer daquilo que Deus dá o que bem quiser. Se a pessoa quiser utilizar para o bem aquilo que Deus dá, ela pode utilizar. Mas se ela quiser desperdiçar, utilizando para o mal ou não utilizando, é a decisão da pessoa. Mas Deus, a parte de Deus, ele não vai deixar de fazer. Ou seja, ele vai fazer. A Bíblia Sagrada diz que Deus, ele nos dá uma medida de fé. Medida se entende por algo que não está completo, mas também que não é igual a zero. É algo pela metade, ou é algo incompleto, é algo que pode ser aumentado, como também pode ser diminuído. E a vontade de Deus, é o que nós vamos aprender aqui, é que essa medida de fé, ela venha crescer, ela venha aumentar e não retroceder ou estagnar em nome de Jesus. Amém? Então, primeira coisa que nós entendemos, Deus, ele nos tem dado uma medida de fé. Como fazer essa fé crescer? Como fazer a nossa vida espiritual ela desenvolver? Aqui em Romanos mesmo, no capítulo 10, no versículo 17, o Espírito de Deus, ele diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, o primeiro passo para uma pessoa, ela desenvolver a sua fé, ela fazer a sua fé crescer, o primeiro passo que vamos estudar aqui no contexto. Então, o primeiro passo é ouvir a palavra que vem de Deus. É abrir o coração para aquilo que Deus fala, para toda a palavra que Deus envia. Como também procurar uma vida, na vida ter o hábito de meditar nas Escrituras continuamente, de ter harmonia, de ter comunhão com a palavra de Deus, de ter prazer na lei do Senhor, de ter, vamos dizer assim, intimidade com a palavra de Deus, comunhão com a palavra de Deus, de valorizar, de considerá-la uma joia preciosa. Sabe, muitas pessoas, elas passam-se o tempo, estão há 10, 20, 30 anos, às vezes dentro de igrejas, ouvindo a pregação,
Mas se vai pedir para a pessoa abrir no livro, ela às vezes nem sabe que tem aquele livro, ou se sabe não consegue encontrar. Claro, isso num sentido natural, num sentido humano, mas até num sentido natural a pessoa se embanana, desculpa a expressão, a pessoa se atrapalha toda. Quer dizer, isso revela uma falta de harmonia, de comunhão, de sintonia com a Bíblia Sagrada. Se no sentido natural isso acontece, imagina no sentido espiritual. Se a pessoa não consegue encontrar no sentido natural, quanto mais no espiritual. Ela não vai estar ali ouvindo a voz de Deus, entendendo o que Deus fala. Por quê? Porque é uma pessoa que não tem harmonia com a palavra de Deus. Então, se nós queremos, meus irmãos, que a nossa fé ela venha crescer, nossa vida espiritual ela venha crescer, nós temos que buscar ter harmonia com a palavra de Deus. Ouvir, meditar, porque isso vai dar condições do Espírito Santo trabalhar a edificação da nossa fé, o desenvolvimento da nossa fé. Amém, meus irmãos? Segundo passo para desenvolvermos a nossa fé. Marcos capítulo 1, ali no versículo 35. A palavra de Deus, ela vai nos ensinar através do exemplo do próprio Senhor Jesus. No versículo 35 diz assim: e levantando-se de manhã bem cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Amém? Olha que ensinamento para nós o Senhor Jesus ele deixou. Ele procurava sair de manhã bem cedo, ainda escuro, procurava ir a um lugar deserto para ter comunhão com o Pai. Mesmo sendo Deus, mas o lado humano dele tinha necessidade de ter comunhão com o Pai, bem como também ele tinha com ele, consigo, a intenção de deixar para nós um ensinamento, aliás, vários ensinamentos, com o exemplo que ele nos deixou. Ele procurava, o Senhor Jesus procurava sair de manhã bem cedo ainda escuro, quer dizer, a comunhão pessoal com Deus é algo que tem que ser feita de maneira pessoal, de maneira íntima, de maneira que nós venhamos procurar com que nada venha chamar a nossa atenção. Ora, no escuro traz uma lição para nós importante, porque quando tudo está escuro, não há distração, não há nada que tire a nossa atenção. Então nós temos que procurar ter uma comunhão de qualidade com Deus, uma comunhão que nada venha tirar a nossa atenção ali da presença de Deus, de conversar com Ele, de ouvir Ele, de se envolver com Ele através da oração. Então, o que mais a gente aprende aqui? Jesus procurava se retirar também sozinho. Comunhão pessoal com Deus é algo que se faz pessoalmente, a própria palavra já diz. É algo que se busca fazer para Deus, não para ser visto pelos outros, nem tampouco para, como que eu posso falar, nem tampouco é algo que se deve fazer de qualquer jeito, que se deve fazer por fazer, não. Tem que ser algo de qualidade, tem que ser um tempo de qualidade a nossa comunhão pessoal com Deus. Jesus, ele tirava um tempo de qualidade para ter comunhão com o Pai. Se o próprio Senhor Jesus tinha essa necessidade, imagina cada um de nós. Imagina cada um de nós. É óbvio que nós temos essa necessidade, e uma vez que nós praticamos esse hábito de ter uma comunhão de qualidade com o Pai contínua, pessoalmente, pessoal com Ele, particular com Ele, isso vai fazer uma diferença enorme na nossa vida. Como fez ao Senhor Jesus, assim também vai fazer na nossa vida. Amém, meus irmãos? Então, prestemos bem atenção nos detalhes. Diz assim, e levantando-se de manhã muito cedo. Quer dizer, comunhão com Deus não se deixa para depois. Quanto antes, melhor. Amém? Aí diz assim, estando ainda escuro.
é algo que nós fazemos para Deus, não é para as outras pessoas verem. Não, é algo para nós e Deus, em nome de Jesus. E diz mais, ainda de manhã bem escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Deserto é lugar de ficar a sós com o Pai. Comunhão de qualidade com Deus precisa disso. Precisa ter esses elementos, que é o primeiro elemento, é a pessoa procurar não procrastinar, ou seja, deixar para depois. Não, tem que ser cedo, ou seja, não ser no sentido literal, mas ser no sentido de não deixar para amanhã, não deixar para depois, não ficar adiando. Tem que ser algo que nós venhamos valorizar, priorizar, de maneira que não fique em segundo plano. Amém? Segundo elemento que precisa ter numa comunhão de qualidade com Deus, ela tem que ser no escuro. Escuro no sentido não literal, mas no sentido figurado. O que é no escuro? Nós temos que procurar romper com todas as distrações. Nós temos que procurar enxergar somente Deus na nossa comunhão de qualidade com Ele. Naquele momento de oração, não podemos ficar olhando para outras coisas, atentando para outras coisas, pensando em outras coisas. Não, tem que ser algo de qualidade. Tem que ser algo entre nós e Deus. Escuro também diz respeito a não querer mostrar para outras pessoas, e sim para Deus, o nosso coração, a nossa vida, se esvaziar diante dele, para que ele venha nos encher dele e da renovação dele, em nome de Jesus. E o que mais diz ali? E ele procurava ir para um lugar deserto e orava. Lugar deserto é lugar de comunhão pessoal com Deus. Você tem que procurar um lugar silencioso. Você tem que procurar reservar um momento de silêncio exterior para que você possa ter comunhão com o Pai. Para que você possa ter uma harmonia com o Pai que está no mundo espiritual. Você tem que procurar um silêncio natural para ter comunhão com o Pai que está no mundo espiritual. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, primeira coisa, a fé vem pela ouvir da palavra de Deus. Meditar, ouvir, ter harmonia com a palavra. Isso promove o nosso crescimento espiritual. Segundo princípio, segundo passo que devemos dar para crescer na fé, ter comunhão pessoal com Deus. Desenvolver comunhão, tempo de qualidade a sós com Deus, em nome de Jesus. Amém? E um terceiro e último passo a estudar nesse vídeo, nessa oportunidade, está aqui no livro de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, versículo 6, e ali no versículo 25, se eu não me engano. Versículo 6 diz assim, capítulo 24, versículo 6. E ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que assim tudo aconteça, mas ainda não é o fim. E lá no 25 diz, eis que eu vos tenho predito. Amém? Irmãos, olha só que palavra forte. O que nos faz crescer também na nossa fé? É quando nós observamos o cumprimento das profecias, da palavra de Deus. Nós vemos com os nossos próprios olhos, nós vemos diante de nós tudo se cumprindo, tudo que Jesus falou se cumprindo. Quando nós vemos a palavra se cumprindo, isso nos dá uma convicção cada vez maior acerca da palavra de Deus, acerca do próprio Deus e daquilo que ele tem falado, daquilo que ele já falou. Amém? Se a palavra não se cumprisse, ora, a nossa fé se desfaria, porque ela não teria uma base sólida. Mas pelo contrário, a palavra de Deus, cada profecia, muitas já se cumpriram com a vinda de Cristo, muitas estão se cumprindo hoje e muitas se cumprirão num futuro breve. Então, meus irmãos, quanto mais nós vemos o cumprimento das Escrituras, uma convicção maior cresce em nós acerca de Deus
e da sua palavra e das suas promessas, das suas revelações na Bíblia, das suas profecias, que não cairão por terra jamais. Amém? Isso nos dá uma confiança maior em Deus, uma segurança maior em Deus, uma convicção maior na fé a cada dia. Então, são passos essenciais para crescermos na fé. Ouvir, meditar, ter harmonia com a palavra de Deus. Segundo, ter tempo de qualidade, de comunhão pessoal com Deus. E terceiro, saber observar o cumprimento das profecias. Pois uma vez que nós vemos as profecias se cumprindo, isso traz para nós uma convicção cada vez maior acerca da veracidade da palavra do nosso Deus, do plano dele, e assim nós procuramos, vamos dizer assim, instintamente, desculpa, palavrinha difícil, mas nós procuramos instintamente ali ter uma preparação maior para a bênção de Deus, ou seja, estar preparado para a volta do Senhor Jesus e para tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Irmãos, fica com essa palavra no teu coração, procure o teu crescimento espiritual para que você esteja preparado para viver o cumprimento das promessas de Deus, bem como também não vier a desfalecer na caminhada. Pelo contrário, uma vez que você está crescendo na fé, você vai estar firme também nessa fé a cada dia, e nada vai te derrubar, nada vai te parar, nada vai calar a tua voz, a tua fé e a tua comunhão com Deus. Amém, meus irmãos? Se fortifique, busque o teu crescimento, porque essa é a vontade de Deus para a tua vida, para a nossa vida, e assim Ele poderá se manifestar cada vez mais com a presença dEle, com a bênção dEle, com o melhor dEle, em nome de Jesus, na nossa vida. Amém? Deus abençoe a todos, fica essa palavra no coração, e até a próxima, em nome de Jesus.